Boa noite. Esta é a nossa quarta semana letiva da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto. Na verdade, nós estamos no sétimo momento síncrono. Agora a gente entra em outra etapa da nossa disciplina, onde a gente vai começar a abordar os métodos energéticos, né? Métodos energéticos esses que são importantes para análise de estruturas hiperestáticas, como a gente vai ver aqui no curso, né? Esses métodos também eles fundamentam o que no final do curso a gente vai apresentar, né, como análise matricial de estruturas e que encaminha, na verdade, para uma disciplina de opção limitada de vocês, que é aplicações de elementos finitos para engenharia, né? Vamos dizer assim, toda a estrutura do método dos elementos finitos ela é fundamentada nos métodos energéticos. Ela pode ser também fundamentada, né, nos métodos energéticos. Como é que está assim, o desenvolvimento do primeiro conjunto de atividades referente ao tópico inicial do nosso curso, que foi critérios de resistência e critérios de falha? Vocês já estão se organizando nas disciplinas ou nos grupos para desenvolver os exercícios? Olha, professor, do meu grupo a gente conseguiu, só que a gente ficou com uma dúvida na questão da submissão. Todos do grupo precisam submeter, só um submete e os outros não precisam fazer nada. Como que isso ficaria? Não sei se eu comentei no primeiro momento síncrono, mas o que acontece? Vamos fazer o seguinte. Era para eu ter falado o seguinte, que um só, né, faz a submissão da atividade e os outros fazem a submissão da avaliação do grupo. Ele dá um conceito para ele e um conceito para os outros membros do grupo. No arquivo mesmo, um TXT ou .doc, mas alguma coisa tem que submeter, né? E aí também a pessoa que submete ao desenvolvimento do exercício também faz sua autoavaliação e avaliação dos outros do grupo. Qualquer coisa eu oriento também amanhã no grupo lá do WhatsApp, se ele voltar, né? Amanhã amanhã eu também passo esse recadinho, né? Mas seria isso, tá? Uma pessoa do grupo posta Boa noite, Guerino. Uma pessoa do grupo posta o desenvolvimento com sua autoavaliação e a avaliação dos outros membros, né? E os outros só precisam postar sua avaliação, né, e a avaliação dos outros. Tudo bem? E aí vocês vão Perfeito. trocando essa informação aí com os outros que não compareceram aqui no momento síncrono. Porque é tanta coisa, né, para falar no primeiro dia que a gente acaba esquecendo. Mas era para eu ter comentado sobre isso, tá? Beleza, obrigado, professor. Por nada. No final do momento síncrono passado, eu não sei se foi o Leonardo que comentou comigo ou, sobre um canal, né, de vídeos bem mais curtos, claro, né, e bem mais, vamos dizer assim, sofisticados que os que eu tento fazer. E inclusive nesse canal tem dois vídeos, na verdade tem vários vídeos, mas dois vídeos especificamente vinculados aqui aos pontos da primeira parte do curso. É um vídeo que ele faz a síntese né, dos critérios de resistência, ou seja, quem viu aqui, né, quem interagiu minimamente com o material que eu cuidadosamente aqui meio que desenvolvi e planejei, quem assistiu os vídeos dos momentos síncronos, pegando os exercícios e depois pegar esse vídeo daí, né, que sintetiza, né, vai, né, tirar de letra. Né? É um vídeo muito bem feito, ele explica sinteticamente o que são esses critérios, né, de uma forma visual, né, assim que não tem nem como competir com os vídeos dele. Né? Então eu também postei lá na página oficial da disciplina no Moodle, tá lá bonitinho, organizado.
E é mais um material para ajudar vocês, né? Dentro daquela coisa que vocês adoram, né? Vídeo curto, né? Que sintetiza aí o que a gente viu em 3 semanas, né? De curso, na verdade, em 6 momentos síncronos, né? Ele pegou ali e sintetizou. É claro que aquele vídeo somente, né? Ele sozinho, descontextualizado, né? Ele não, vamos dizer assim, ele ajuda, mas ele não é não dá para se garantir só com ele, né? Por quê? Porque a gente tem que aplicar, né? Tem que enxergar as aplicações, as conexões dentro daquilo tudo que a gente comentou, né? Então veja que a gente fez exemplo, né, de tubo de parede fina, tubo de parede espessa, extensometria, viga inflexão, estado plano, estado triplo de tensões, com aplicações, né, relacionadas aos critérios de resistência. Então a gente fez toda uma contextualização, né? Então, mais assim, né, mais um material. E como eu comentei, hoje a gente começa com, vamos dizer assim, a segunda parte do curso, né? Que são os métodos energéticos, né, e os desdobramentos desses métodos energéticos. A gente hoje vai, na verdade, fazer a aplicação sobre o primeiro conceito, né, que é o conceito de energia de deformação. Né, Guerino, que já fez elementos finitos comigo, vai começar agora, e os outros alunos que fizeram, né, mas eu lembro do Guerino. Que fez elementos finitos comigo, vai começar agora a fazer conexão, né, do que aprendeu lá em elementos finitos com o que fundamenta, vamos dizer assim, esse caminho até se chegar lá na aplicação de métodos numéricos, por exemplo, que se fundamenta nos métodos energéticos, né? Os métodos energéticos, como eu falei aqui no início do momento síncrono, eles são de fundamental importância para análise de estruturas hiperestáticas. Diferentemente das estruturas isostáticas, que a gente consegue resolvê-las simplesmente utilizando equilíbrio, né? As estruturas hiperestáticas a gente não consegue determiná-las exclusivamente, né, no viés do equilíbrio, tá? Então, primeiro, né, antes da gente fazer a aplicação, alguém quer tirar dúvida sobre o material e sobre o conteúdo da primeira parte do curso? Eu deixo em aberto. Não tem problema nenhum. Por exemplo, o Guerino, semana passada, falou que não estava entendendo o critério de Tresca, né, a máxima tensão cisalhamento. Aí expliquei rapidinho para ele e falei, ó, vê agora esse novo vídeo aí que ele tem uma explicação bem bonitinha. Alguém quer colocar Mas é sobre... Professor, é já sobre o assunto boa de noite. hoje. Boa noite. Sobre a atividade 1, eu fiz um exercício que eu queria tirar uma dúvida. Eu estava revendo os vídeos Sim. e acabou não ficando muito claro para mim. Quando eu faço a identificação, né, das tensões, naquele método em que eu divido separo os planos, né, XY, XZ e o outro, esqueci o nome, eu tiro as tensões máximas locais, principais locais, né? E depois eu faço, pelo outro método, eu consigo pegar as 3 principais, né? Isso. Nesse caso, é independente se é compressão ou tração, né? Assim, quando você tem um problema do estado de tensão tridimensional, eu apresentei 2 estratégias. Deixa eu colocar o quadro aqui para não ficar só falando. E aí a gente escreve, né, e vocês visualizam. Então eu vou utilizar aqui esse pedacinho, né, só para eu tentar explicar a dúvida do nosso colega. Então é o seguinte, quando você tem o estado tridimensional, né, de tensões, né, representado aqui, né, pelo tensor completo, e aí eu não estou colocando se é tração ou compressão, tá? E nem sinal para as cisalhantes. Esse tensor aqui é simétrico. Aí eu dei 2 estratégias para se determinar as tensões principais, né? Na verdade, eu dei até uma terceira, né? São 2, né? Porque depois eu fiz a analogia da terceira com uma delas, né? Lembra que eu falei que a gente poderia resolver, né, determinar as tensões principais aqui utilizando, né, a determinação dos autovalores da matriz, né, que representa o tensor das tensões, que na verdade
é igual ao cálculo lá do polinômio cúbico, né, com os invariantes. Aí você, ou calculando os autovalores, ou calculando as raízes do polinômio cúbico, que é a função dos invariantes de tensão, você vai ter as três tensões principais, né, ou seja, representada pelas raízes desse polinômio, onde σ1 é maior que σ2, que é maior que σ3. Eu não sei o que é que vai me dar. Não necessariamente o σ3 tem que ser compressivo, nem o σ1 tem que ser trativo, nada disso. Eu simplesmente ordeno o meu estado tensional de acordo com o que a conta me dá. Né? Ou seja, σ1 obrigatoriamente tem que ser maior que σ2, que tem que ser maior que σ3. Por exemplo, eu poderia ter um estado, né, hidrostático de compressão. Então, σ1, σ2, σ3 são negativos, só que tem uma que é maior que as outras duas. Então, eu ordeno. Tudo bem? Sim. E o outro... Eu usei o outro método, que é o dos planos, e aí a dúvida surgiu... Sim. Pode falar. Eu ia falar que a dúvida surgiu por conta do exercício, que comenta que o fator que o material aguenta tração de tantos MPa e compressão de tantos MPa, e para me determinar o fator de segurança. E aí eu fiquei em dúvida se aquele era o fator limitante, né, para eu conseguir colocar no fator, para conseguir determinar o fator de segurança. Aí eu buguei nessa parte. Não, aí assim, o que é que acontece? Eu estou explicando, por enquanto, eu estou explicando os dois métodos para se determinar as tensões principais. O segundo método foi você resolver o problema tridimensional por 3 planos. Né? Só que em cada problema plano, você vai ter um σ1 e um σ2 local. Não é? Isso. Em cada um dos planos, você vai ter um σ1 e um σ2 local. Quem é que vai ser o σ1 realmente do estado tridimensional? É o maior dos 3. Quem é o σ3? É o menor dos 3. Os extremos você sabe. Né? Então, o menor dos 3 σ2 é o σ3 do estado tridimensional. E quem vai ser o intermediário? Eu não posso escolher um intermediário assim, chutar. Não dá. E como é que a gente encontra esse intermediário? A partir da invariância. O σx mais o σy mais o σz tem que ser igual ao σ1 mais o σ2 mais o σ3. Ora, o σ3 e o σ1 eu consegui determinar. O σx, o σy e o σz eu tenho. Então, quem sobra para se determinar? A partir... Isso, eu fiz desse jeito. Pronto, aí é uma coisa. Agora, o que é que acontece? Quando você sai daqui para aplicar um critério de falha, primeiro você tem que enxergar, não é, o que representa o seu estado de tensão principal, não é? Se ele é predominantemente trativo, o que é que significa ser predominantemente trativo? É a sua tensão principal máxima, né, o σ1, ser positivo e maior em módulo do que a σ3, se ela for compressiva. Se o material for frágil e o σ1 for puramente trativo, qual é o critério de falha que se aplica? Entendi, é isso que faltou então. É o critério da máxima tensão normal trativa. Porque você tem que identificar o que é o material e qual é o estado tensional principal que age no seu material, na sua peça estrutural constituída daquele material. Porque a gente já viu a necessidade de um critério de falha. Qual é a necessidade do critério de falha? Por que eu tenho vários critérios de falha? Porque eu não tenho condição de ter uma única lei que vá me quantificar essa questão da resistência do material, da falha do material, para as diversas condições de carregamento e os diversos tipos de material em paralelo. Não tem como. Né? Porque eu já, né, nas discussões que a gente fez,
A gente já viu, por exemplo, que o material frágil, ele se comporta de uma forma a tração e ele se comporta de uma forma a compressão. Né? A mesma coisa o material dúctil. A gente já viu que estados tensionais diferentes me dão um comportamento diferente no material dúctil. Por exemplo, eu consigo escoar um material dúctil com um estado de tensão hidrostático do que a gente discutiu? Impossível. Não tem como. Então, se eu mudar o estado tensional, se eu sair de uma condição hidrostática de tensão aplicada no meu material dúctil, eu consigo escoar. Veja, é o mesmo material, mas eu mudei o estado tensional e aí mudou o comportamento, né, para a falha. Então, por isso que eu tenho que, primeiro, verificar o tipo de material. Se o material é frágil, ele está submetido preponderantemente à tração ou à compressão? Se for à tração, o critério da máxima tensão normal trativa. Se for predominantemente a compressão, tem que ser o critério de Mohr-Coulomb. Eu não posso aplicar um critério da máxima tensão normal trativa se meu estado de tensão principal dominante ele é compressivo, ou seja, o σ3 em módulo é muito maior que o σ1. Então não faz sentido eu aplicar o critério da máxima tensão normal trativa. Eu aplico o critério de Mohr-Coulomb, que na verdade leva em conta até um pedacinho lá, né, da influência da região trativa, né, que resiste lá ao meu material frágil. E se o material for um material dúctil? Eu não posso aplicar esses dois critérios que eu acabei de falar agora, porque são critérios para material frágil. Eu tenho que aplicar o critério de Tresca ou o critério de von Mises. Aí, encaminhando as discussões para o final do nosso curso, aí teve algum aluno que perguntou, professor, por que a gente, na verdade, aplica Mises e não Tresca, se Tresca é mais conservativo? Quem é que me ajuda aqui a responder essa questão que a gente discutiu? Inclusive, eu não sei, foi na semana passada. Em termos de projeto de engenharia. Em termos da lógica de uma empresa, né, que desenvolve aí análise, produto. Né? Se eu tenho se eu tenho um método, né, que tem confiabilidade, né, que tem respaldo, né, científico e me garante a segurança e é menos conservativo que um outro, eu vou usar esse que é mais agressivo. Né? Eu vou usar o menos conservativo mesmo. É por isso que, na maioria das vezes, você vai ver em software de elementos finitos, né, as tensões equivalentes de Mises e não de Tresca. Inclusive, a gente mostrou um comparativo, né, entre os critérios de falha, bonitinho lá, e mostrando a aderência experimental do critério, né, quando a gente compara, né, os critérios ali. Tudo bem? Então, a questão agora que ficou é o seguinte, né? Você identificar se o estado tensional ele é puramente trativo, puramente compressivo e ver o material. Se ele for frágil, puramente trativo, máxima tensão normal trativa. Se for frágil, puramente compressivo, critério de Mohr-Coulomb. Se ele é dúctil, aí não importa. Aí, se o material é dúctil, eu vou aplicar o Tresca ou Mises. Perfeito? Perfeito, ficou claro agora. Ficou claro? Faltou essa análise final mesmo. Então, porque assim, não é só calcular, não é, as tensões. Eu calculo e dou uma observada lá. Olho o que é que representa ali, né? Se ele é mais trativo, mais compressivo, para eu fazer essa aderência, né? Do critério com o tipo de material, né, associado ali ao estado tensional. Alguém mais quer tirar alguma dúvida? Aí fala no áudio, porque eu não estou conseguindo ver, que eu estou fazendo a projeção do caderno. Não vale escrever no chat, porque aí eu não vou conseguir enxergar. Aí, tem mais alguma dúvida? Ficou claro?
querem discutir algum aspecto a mais que não ficou, porque a gente tem tempo, gente. Vocês estão vendo que já tem muito material lá. Se eu ficar, por exemplo, esse momento síncrono aqui, tirando dúvida de vocês, não tem problema nenhum. Porque o que eu vou fazer aqui só vai acrescentar os exemplos sobre esse assunto que já está lá no canal. Posso então, vocês querem, eu posso continuar, né, com a aplicação em relação à nova temática do nosso curso? Acredito que sim, professor. Pelo chat está tudo bem. Perfeito, então. Então, como eu falei, né, a partir, né, de hoje, a gente começa com os métodos energéticos e o primeiro conceito que a gente vai fazer a aplicação é o conceito de energia de deformação. Né, possivelmente lá em Mecânica dos Sólidos, o professor superficialmente deve ter comentado sobre esse conceito de energia de deformação. Nessa semana, né, os primeiros vídeos, antes desse momento síncrono, de alguma forma tenta fortalecer, né, o entendimento desse conceito, né, e durante os exercícios também a gente vai tentando também esclarecer alguma coisa que não ficou, né, clara nos vídeos. Né, é o primeiro conceito, né, energia de deformação, na verdade energia de deformação específica ou densidade, ou como é que é a outra forma que a gente chama? Energia de deformação, densidade de energia ou densidade de energia específica, tá? Na verdade, são dois conceitos, né? Uma coisa é energia de deformação e outra coisa é densidade de energia, né? A integral da densidade de energia vai me dar energia de deformação. Né? Aqui nesse exercício a gente vai fazer, né, a determinação da energia de deformação para um problema de barra sobre força normal. Então, o que a gente tem aqui é uma barra escalonada de diâmetros D1 e D2 e comprimento L, né? Mas aqui essa primeira barra tem um comprimento 2L sobre 3 e esse outro elemento aqui da minha barra tem um comprimento de L sobre 3. É submetida a uma força de tração P e ele pede para você calcular a maior energia de deformação que pode ser armazenada na barra sem causar qualquer escoamento. Inclusive, né, esse primeiro exercício ele faz uma ligação com o conteúdo anterior, né? Ou seja, a gente limitando o material ao limite elástico, né? Ou seja, ele não pode escoar de jeito nenhum. Eu quero meu material dentro do regime elástico, né? Como um critério, vamos dizer assim, né? De falha. E o que ele pede justamente é o valor máximo, né? Da energia de deformação para que o material, para que a barra, na verdade, né, não escoe. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Vamos lá. Então, é o seguinte. Em problemas de barra, ou seja, no referencial teórico, vocês viram que a gente conseguiu provar, né, e apresentar as expressões para se determinar a energia de deformação para a barra sobre força normal, para a barra em torção, para a barra em flexão. Né? Então, no caso aqui de barra sobre força normal, a energia de deformação ela é calculada a partir dessa integral aqui. Né? Essa integral aqui, por exemplo, numa barra genérica de comprimento L. Né? Então, eu tenho, né, o esforço normal na barra elevado ao quadrado, sobre 2 vezes o EA é a rigidez, né, da barra, né, no domínio unidimensional, que eu estou aqui denominando de x, para avaliar justamente esse parâmetro energético que eu denomino de energia de deformação em barra sobre força normal. Veja, as barras de treliça, né, são barras, né, sobre força normal. Então, uma forma de eu quantificar, por exemplo, a energia de deformação numa estrutura de treliça, ela pode ser feita simplesmente pela aplicação de um somatório, né, onde eu vou quantificar, né, essa razão aqui, para todas as barras, né, onde M é o número de barras, né, e aí eu vou calcular
a força normal em cada barra, ao quadrado, multiplicar pelo comprimento de cada uma das barras, dividido por 2 vezes a rigidez de cada uma das barras. Tá? No caso aqui, a gente vai usar uma expressão similar a essa daqui de baixo, mesmo essa estrutura aqui não sendo uma treliça, mas o que eu tenho aqui são 2 barras de comprimento de rigidez aqui, né, de E e o A variando, né, aí a rigidez variando, o comprimento também definido de cada uma delas, e o que eu preciso aqui para determinar essa energia de deformação dessa estrutura é calcular a função força normal aqui desse problema daqui. E a função força normal desse problema é muito fácil de se determinar, porque ela é função aqui desse P. Na verdade, essa estrutura aqui é uma estrutura bem simples. Se eu quiser descobrir essa reação daqui, é só eu aplicar, vou colocar aqui a reação, eu vou colocar aqui o meu X do problema. Então, basta eu somatório das forças em x igual a 0, então eu vou ter menos R mais o P, isso daqui igual a 0, então a reação ele vale P. Né? E o diagrama de força normal da minha estrutura inteira, ele vale P, né? Ou seja, aqui eu tenho, vou colocar só o eixo aqui da barra, eu tenho aqui o valor de P, né, trativo em toda a barra, tá? Ou seja, em 2L sobre 3 e em L sobre 3, tá? Isso daqui é pelo método das seções que vocês viram lá em mecânica dos sólidos. Então, veja, se eu passar uma seção aqui S1 e pegar a esquerda, por equilíbrio, eu vou ter a força normal valendo P. Né? E se eu pego também uma seção aqui, por exemplo, S2, e calculo pela direita da seção, eu também vou ter como função força normal o valor de P e trativo. Então, eu sei que a função força normal, ela vale P no domínio, né, de x variando de 0 a L. Perfeito? Então, só que o seguinte, né? Ele pede aqui a máxima energia de deformação para eu não ter escoamento. E aí, de alguma forma, para eu ter a determinação, né, da energia de deformação em função de P, eu tenho que procurar, né, vamos dizer assim, o menor valor de P que pode ser aplicado aqui em toda a estrutura para que eu não escoe, né, para que eu não supere o valor de 220 MPa aqui. Então, a sequência aqui do exercício é justamente, né, determinar por meio, né, da expressão de tensão normal obtida, aplicada para a barra sobre força normal. Então, eu sei que a tensão normal ele vale a carga sobre a área da seção transversal. E no caso aqui, a tensão que vai entrar para o cálculo do P aqui, crítico, é a tensão de escoamento. Né? Porque é justamente isso. Né? Eu quero a força normal em toda a estrutura vale P, então eu tenho que buscar o P crítico aí para que eu tenha aí o limite de escoamento não superado. Então, o primeiro trecho, né, o primeiro trecho vale D2, 30 milímetros, e o segundo trecho vale D1, 20 milímetros. Tá? Então, eu vou primeiro calcular o valor de P para o primeiro trecho. Então, eu tenho, né, o P do primeiro trecho, que ele associou ao diâmetro 2, né, ele vai ser dado por sigma 0 vezes a área, né, a área 2. Então, esse P aí, ele vale 220 vezes 10 a 6, e a área 2, π, π d2, aí eu já estou compatibilizando aí as unidades, πd2 ao quadrado sobre 4.
Então, aqui eu vou ter um P de 155,51 kN. E eu vou pegar agora o outro trecho, o trecho de D1, 20 milímetros. Então, o P sigma 0 vezes a área de 1. Então, o P vai ser 220 vezes 10 a 6, π, o diâmetro ao quadrado, sobre 4. Então, aqui o meu P, ele vale 69,12 kN. Ora, então veja, se eu aplicar 155, né, na minha estrutura, essa barra aqui de diâmetro 20 milímetros, ela vai escoar. Porque para ela não escoar, o limite é esse daqui, 69,12. Então, como ele quer a máxima energia de deformação que pode ser armazenada na barra sem causar qualquer escoamento, então isso aí vai ser atingido quando eu condicionar a aplicação do P nesse valor aqui. Então, definido o P, então eu agora aplico essa expressão aqui. Ou seja, para eu determinar essa energia de deformação em joules, eu preciso justamente calcular a energia de deformação dessa parcela, né, com essa expressão aqui individualizada para essa barra, com a propriedade do material e a área específica dela, e depois somar com a energia de deformação, né, dessa partezinha aqui, dessa barra aqui. Então, é isso que eu vou fazer. Então, a energia de deformação aqui, ela vai ser representada pela força normal ao quadrado, que é igual a P. E como é que eu encontrei essa força normal? Fazendo o método da seção. Tá? Nessa estrutura daqui, a força normal ela é constante em todo o domínio da barra e vale P. Tá? A gente já vai fazer um exemplo de viga que vai ter variação de esforço e a gente precisa fazer essa separação no domínio. Tá? Então, eu tenho 69, que é a força normal, vírgula 12 vezes 10 a 3, isso daqui ao quadrado, vezes o comprimento da barra, que é 2 vezes 1,2, isso aqui dividido por 3, dividido por 2, 2 é A. 2 vezes, né, o modo de elasticidade, que é 200, vezes 10 a 9, vezes a área π d2 sobre 4. Então, primeira barra, a outra barra agora, o mesmo valor de P, 69,12 vezes 10 a 3, isso daqui ao quadrado, que é o esforço, vezes L sobre 3, então 1,2 sobre 3, isso daqui dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade, que vale 200, vezes 10 a 9, vezes π d2, o diâmetro, ao quadrado, dividido por 4. E aí, isso daqui vai me dar 13,52 joules mais 15,20 joules, daqui me dando 28,71 joule, né? Ou seja, joule, né, o trabalho de uma força de 1 newton num deslocamento de 1 metro. Né? É energia mesmo, tá? É trabalho. A gente vai ver aqui, né, na próxima semana, ou na próxima aula, não, acho que é na próxima semana, o princípio dos trabalhos virtuais, né, método da carga unitária, né, trabalho, energia, esses conceitos agora a gente vai, né, a desenvolver nessa segunda parte do curso. Guerino deve lembrar lá de elementos finitos, né, forma bilinear, forma linear,
Forma bilinear representa o quê? O trabalho, né, virtual das tensões nas deformações, né? Trabalho virtual das tensões reais nas deformações virtuais, né? Trabalho interno igual ao trabalho externo, o trabalho das cargas reais nos deslocamentos virtuais. Muitas dessas coisas que a gente viu lá em elementos finitos, a gente volta para cá. Tudo tranquilo com esse exercício, gente? Deixa eu ver vocês um pouquinho. Guerina aqui respondeu, né, aquela questão lá, né, do que a gente tinha colocado, né, por que os amises. Ele também comentou, né, que o vídeo ajudou, né, bastante, né, daquele material que foi, eu acho que foi o Leonardo, ou foi o Leandro que falou, eu não lembro, tá? Que falou sobre o canal, né, que eu coloquei lá para vocês. Perfeito, gente? Alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa sobre esse exercício? Posso fazer o próximo? Eu planejei hoje... não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Alguns, mas senão a gente continua na próxima aula. Vamos lá, vamos para o 13º. Vocês já estão cansadinhos, né? Do dia de hoje. Nem tanto, né? Não teve WhatsApp. Foi uma bênção para mim hoje, de não ter esse WhatsApp. Acho que para vários de vocês também. Exemplo 13. Mas para muita gente foi complicador, né? Tem gente que tem negócio completamente vinculado a essas plataformas, né? É um perigo. Vamos lá. Ainda barra sobre força normal, mas a gente numa outra lógica, né? Uma barra maciça AB de seção variável e comprimento L, é engastada em uma das suas extremidades e sujeita a uma força P na outra extremidade. Ele pede para você mostre que a energia de deformação da barra é expressa por UE P ao quadrado L pi E D2, onde D é o diâmetro da seção na extremidade
da seção transversal extremidade livre. Então, é o seguinte. Então, eu tenho, ao invés de uma barra de seção constante, prismática, eu tenho uma barra, né, sobre força normal, cuja a área ela vai variando, né, no meu domínio aqui. Opa, não, vou colocar um eixo bonitinho. No meu domínio aqui X. Então, é uma barra troncônica, comprimento L, tem uma carga P aqui, né, trativa aplicada. E veja, olha, no desenvolvimento passado, a gente viu, né, que a energia de deformação para a barra sobre força normal, ela é calculada, né, por essa integral, né, N2 sobre 2EA dx. Então, veja, nenhum desses parâmetros aqui de dentro, ele pode ser colocado para fora da integral, a menos que ele seja constante. Nesse caso daqui, a minha área vai variar com, né, o meu domínio x. Então, esse parâmetro daqui não pode ser colocado, né, fora da integral. E o pulo do gato dessa questão é justamente, né, escrever o parâmetro área em função do meu elemento aqui diferencial, né, do domínio aqui estudado dx. Então, como é que a gente vai fazer isso? Olha só. Então, a gente vai enxergar aqui, na verdade, essa barra troncônica com um domínio expandido para a gente fazer uma proporção entre um raio genérico numa posição x qualquer, que a gente vai estabelecer, né? Aqui, ó, eu vou pegar aqui a minha barra, desenhar aqui melhor. Aí vou desenhar aqui, o verde é como se fosse a projeção aqui, né? E, na verdade, o azul aqui é a minha própria, né, a minha própria barra. E o verde é só o prolongamento, né, como eu falei aqui. Nessa situação aqui, eu vou agora associar o meu sistema de coordenadas x para cá, só para facilitar aqui as contas, né? E para esse, vamos colocar assim, né, para esse domínio x aqui, para esse ponto x aqui qualquer, da minha estrutura realmente troncônica, eu tenho aqui uma posição radial aqui de raio ρ qualquer. E aí eu consigo facilmente, né, aí eu vou fazer o seguinte, né, colocar aqui a dimensão, essa barra aqui tem L e a projeção aqui, né, vale L também. Então, eu sei, né, que por proporção eu tenho aí, né, que ρ, e outra coisa, né, aqui eu não completei, né, aqui vale D, tudo bem? E aqui, ó, vale 2D, tá? Então, eu tenho aqui valendo 2D. Eu sei que x aqui, né, proporção, eu sei que o raio, esse raio daqui, esse elemento daqui, né, está para x, assim como, se isso aqui é 2D, né, essa parcela daqui, D, vai estar para 2L. D vai dar, né, vai estar proporcionalmente para 2L. Então, eu vou tirar aí esse raio genérico,
né? Aqui é x, né? Rho está para x, né? Ó. Rho está para x, assim como D está para 2L. Então, eu consigo tirar que Rho vale dx sobre 2L. Cuidado, né? Que é diâmetro vezes a coordenada, para não confundir com o diferencial aqui. Então, deixa eu até separar aqui para não confundir. Vou colocar aqui D aqui vezes o x, perfeito. É isso que eu preciso, porque é com isso que eu vou, né, por meio dessa integral, processar, né, com os limites de integração que fazem sentido com essa aqui, com essa apresentação, né, para a maneira mais tranquila de se resolver essa questão. Então, a energia de deformação agora, né, à luz da integral que eu coloquei e do desenho que eu apresentei anteriormente, ela pode ser escrita da seguinte forma, ó, a energia de deformação dessa barra troncônica, ela vai ser dada por, veja, a força normal aqui, ela vale quanto nessa barra? Independentemente da variação aqui, não é? A força normal, eu não estou calculando a tensão normal, é o N, porque isso daqui é uma força. Quanto equivale? É tração, é compressão, qual valor? É constante, é linear, é quadrática, é cúbica? Qual vai ser a distribuição de força normal aqui? Quanto vale essa função força normal? Eu preciso de mais de um trecho para caracterizar a função força normal? Ou no domínio aqui, né, para esse valor aqui, né, de x variando a L a 2L, uma única função é necessária para caracterizar que é essa função força normal. Para quem está lembrado de mecânica do sólido, sabe que a função força normal aqui, nessa barra, ela vale P. É igualzinho o problema anterior. Eu vou colocar aqui uma reação de apoio que vai valer P, e pelas diversas seções que eu passar aí, eu sempre vou encontrar P. Então, eu sei que vale P trativo. Tá? Então, por isso que eu vou escrever aqui, ó, né, nessa expressão, o P fora. Então, a força normal, né, nessa barra inteira do domínio variando de L a 2L, por que é de L a 2L? Ó? Porque eu estou pegando o x agora e vinculando aqui para fazer coro aqui, ó, com essa proporção que eu defini, que vai fazer sentido com a integral ali que eu vou aplicar. Então, no domínio de x variando de L a 2L, né, essa função aqui, n, ele vale P constante. Por isso que ele vai ficar fora da integral. Então, por isso que eu vou colocar aqui, ó, P ao quadrado. O módulo da elasticidade é constante, então eu vou tirar da integral. O 2 também é, eu vou tirar da integral. 2 é. A única coisa que não é, né, constante é a área. Então, a integral ele vai valer de L a 2L, né, de 1 sobre a área. E a área quem? É π, o ρ, que é o R, né, que é esse raio genérico aí, ao quadrado. dx. Pronto. O ρ eu acabei de calcular em função do x, que é o d sobre 2L vezes x. Com isso, eu consigo calcular essa integral aqui. Então, essa integral, agora, ela fica facilmente explicitada e ela também é de fácil cálculo, né? Então, eu tenho aqui que a integral de L a 2L, aqui vai me dar 1 sobre π dx, deixa eu não fazer isso, porque senão vai confundir. É d sobre 2L vezes x, isso daqui ao quadrado, isso daqui dx. Tá? Então, eu tenho aqui, né, que o E, ele vai me dar 2L2 P2
2L2P2 sobre E π d2 integral de L a 2L 1 sobre x2 dx. E, finalmente, com isso, eu consigo chegar na expressão, né, desejada, né? L P2 E π d2, né? Era justamente isso que a questão pedia para você provar, né? Provar que a energia de deformação dessa barra troncônica, né, com a geometria apresentada e o carregamento P aplicado na extremidade livre, me daria esse valor. Perfeito? Então, esse exercício aqui ele foi explicitamente escolhido para eu não confundir o cálculo de energia de deformação de problema de barra sempre a partir dessa expressão aqui simplificada. Cuidado que a integral entra. A integral entra quando um dos parâmetros variar. Perfeito, gente? Então, nesse caso daqui, quem variou foi a área, e eu preciso levar em conta essa situação. Posso ir para o exemplo 14? Se ninguém se manifesta, é porque está tudo ok. Então, vamos lá. Exemplo 14. Então, agora a gente vai fazer o cálculo da energia de deformação para uma barra submetida à torção. Tá? Então, um eixo escalonado ABC, para lembrar da nossa universidade, com um módulo de elasticidade transversal valendo 42 gigapascal, é submetido a torques conforme mostrado na figura. Então, ele fala, né? Para TB valendo 5 kN e TC valendo 2 kN, qual é a energia de deformação do eixo? Qual a energia de deformação então, eu tenho aqui o meu eixo, né, em vista frontal, ele é um eixo escalonado. Eu tenho uma área aqui, uma areazinha menor aqui. Aqui ele vale 0,6 metros. E aqui 0,4 metro. Aí eu tenho uma torção aqui de TB, que foi dado o valor, e aqui eu tenho uma torção nessa extremidade no valor de TC. Aqui eu tenho um diâmetro de 60 milímetros, e aqui eu tenho um diâmetro de 40 milímetros. Lá no referencial teórico, a gente tem que a energia de deformação, né,
para uma barra em torção, ela vai ser calculada, né, com essa expressão daqui, né, integral, né, de 0 a L, momento torsional ao quadrado, né, sobre 2 vezes o módulo da elasticidade transversal, dividido pela inércia à torção ou inércia polar, né, inércia à torção, né, no domínio estudado. No caso de barras como essa daqui, de eixos como esse, eu posso substituir essa expressão, né, ou seja, a integral. Como tudo isso daqui é constante na integral, isso aqui cai fora, então a integral de dx me dá o próprio comprimento da barra. Então é como se eu substituísse, né, essa expressão daqui, né, a mt ao quadrado 2g it vezes o comprimento, né, do meu eixo. Né? Mas vale o que a gente discutiu para o problema de barra sobre força normal. Veja que os parâmetros para se determinar a energia, eles mudaram, porque mudou o tipo de esforço. Né? Mudou o tipo de esforço, muda a apresentação da expressão para a determinação da energia de deformação. E aí eu preciso obrigatoriamente calcular, né, no meu domínio estudado, a variação de momento torsional, que nesse caso daqui, ele aparece, né, aqui nessa barra. Por eu ter duas torções, eu vou ter que minimamente desenhar o diagrama, né, de esforço torsional, né, de momento torsional aplicado aí no meu eixo. Para isso eu preciso determinar a reação aqui de apoio R, né? Aqui eu vou considerar, por exemplo, né, essa torção aqui nessa seção dada nessa direção e aplicar o equilíbrio para se determinar esse R. Por exemplo, somatório dos momentos de torção igual a zero, eu vou ter aqui, por exemplo, pegando aí a regra da mão direita, né? Considerando aí a regra da mão direita, esse momento de torção sendo negativo, menos Tc, o Tb, né, sendo positivo, Tb, e o R negativo. Isso daqui é igual a zero. Então, assim o R ele vai ser calculado a partir de Tb menos Tc, 5 menos 2, isso daqui me dando 3 kN/m. Então, com essa reação determinada, eu consigo desenhar o diagrama, né? Aqui eu vou desenhar o diagrama aqui mesmo, né? O diagrama de esforço torsional. Então, eu vou ter aqui 3 kN/m, né? Que é um salto na curva, que é o valor da própria reação, né? Aí ele vem constante aqui. Depois aqui ele tem uma inflexão de Tb, que vale 5, né, kN, então ele desce aqui para 2, vai com 2 constante e zera aqui. Então, nesse primeiro trecho, né, saindo de 0 a 0,6, eu tenho, né, um valor de momento de torção 3 kN/m, e aqui eu tenho um outro valor de 2 kN/m aí no sinal e na convenção que você aprendeu. Mas não importa, né? Porque veja, o sinal não importa aqui, porque a função, né, momento torsional, que é uma função constante, vai ser elevada ao quadrado. Tá? Então, mas aqui, se eu considerar isso positivo, eu tenho que considerar isso aqui negativo, que foi isso que eu fiz. Então, aí, com isso determinado, eu agora simplesmente vou fazer o cálculo. Só vou escrever aqui, né? E aí a gente reproduz essa conta depois na próxima página. Então, eu vou ter, né, que, na verdade, a energia de deformação desse eixo ele vai ser, né, o momento torsional, né, na primeira parte do eixo elevado ao quadrado, vezes o comprimento, que é 0,6 metro. Isso daqui dividido por 2 vezes o módulo da elasticidade transversal da primeira parte e a inércia à torção da primeira parte, que já a gente calcula. Mais o momento de torção da segunda parte, que é esse 2 aí, né, o momento de torção da segunda parte ao quadrado, vezes o comprimento da segunda parte, que é 0,4. Isso daqui, deixa eu separar aqui, dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade transversal da parte 2 sobre a inércia torsional da parte 2, explicitando
essa conta e esses valores, nós vamos ter, né, essa conta aqui. Ó. Então, a energia de deformação ele vai ser 3 vezes 10 a 3, isso daqui ao quadrado, dividido por 2 vezes o módulo da transversal, que ele deu, né, 42 gigapascal, então 10 a 9. E a inércia polar, aqui a inércia à torção, é π, né, o raio dessa primeira parte, 30 vezes 10 a menos 3, elevado a 4 sobre 2. Onde é que eu encontro isso, professor? Eu encontro nas tabelas, né, de propriedade geométrica das seções transversais. Né? A inércia polar, né, a inércia à torção de uma circunferência, ele é πr a quarta sobre 2. Tá? Isso daqui vezes 0,6 mais, deixa eu separar aqui, mais, então agora menos 2, só para manter a coerência com o que eu falei, elevado a 10 a 3 elevado a 2, vezes o comprimento do trecho, 0,4, isso daqui dividido por 2 vezes g, que é 42 vezes 10 a 9, π, o raio dessa parte aí, 20 vezes 10 a menos 3, elevado a 4 sobre 2. Isso daqui vai me dar uma energia de deformação no valor de 126,32 joules. Perfeito, gente? Aguentam mais 2 exercícios? Aguentam. Vamos lá. Vamos fazer mais um exercício. Agora a gente vai fazer uma aplicação. A gente fez a aplicação de barra sobre força normal, fez uma aplicação de eixo à torção e agora a gente vai fazer uma aplicação de viga em flexão. Exemplo 15. Então, inclusive tem vários exemplos também do momento síncrono do primeiro quadrimestre desse ano, né, com viga em flexão, barra sobre força normal, um pouquinho diferente dos que a gente fez, mas já ajuda, né? Então eu tenho aqui, ó, uma viga apoiada e carregada conforme mostrada na figura abaixo. Determine a energia de deformação da viga causada pelo efeito de momento fletor. De momento fletor. Então, olha só, então ele pede para você calcular a energia de deformação dessa viga aqui. Então, ponto A, ponto B,
Aí eu tenho uma carga aqui na extremidade valendo P, e aí eu tenho as dimensões. Vale L, aqui vale A, e a viga ela tem a rigidez EI constante em todo o domínio. Então EI é constante. Bom, essa viga daqui, na verdade, ela tem, né, tanto momento fletor quanto força cortante em todo o domínio da minha estrutura. Então, se vocês lembram aí da primeira parte de revisão, essa viga ela se caracteriza aqui por um modelo de flexão simples, né? Eu vou ter momento e vou ter força cortante na seção transversal. E se você pegar lá a parte teórica, né, de como se determinar a energia de deformação em viga em flexão simples, eu, num primeiro momento, né, eu teria que levar em conta a contribuição, né, do momento de flexão, do momento fletor, a partir dessa expressão aqui, né, dx, né, onde m é o momento de flexão e o i é a inércia, né, da seção transversal em relação ao eixo centroidal, mais a parcela da força cortante, né? Isso aqui genérico, tá? Eu estou colocando 0 a L, né? Não refletindo aqui o L aqui, né? É uma situação geral, né? E lá no referencial teórico, né, a parcela da força cortante ela é calculada a partir, né, dessa expressão, né? Um fator geométrico, né, Fs, que a gente denomina, que é só função de propriedades geométricas, sobre 2, força cortante agindo na minha seção, módulo da elasticidade transversal, vezes a área da seção transversal, dx. Ora, inclusive, no momento síncrono do quadrimestre passado, eu fiz uma discussão, né, sobre, né, a desconsideração dessa parcela daqui, né, da parcela de força cortante, para o cálculo da energia de deformação em vigas em flexão, quando a gente tem, né, vigas, né, vamos dizer assim, esbeltas, né? E a gente faz até uma relação lá de quanto isso daqui contribui, né, com isso daqui em comparação com a parcela da energia de deformação dada pela flexão. A gente vê que isso daqui é muito superior a isso. Então, por isso que você vai encontrar, né, na maior parte dos exercícios de viga, a determinação da energia de deformação, né, pela a contribuição do momento fletor. Isso daqui só seria considerável se a viga fosse curta, né? Quando a viga é muito curta, né, então isso daqui começa a ter, vamos dizer assim, uma contribuição com significância. Né? Numa condição esbelta, inclusive lá definida no exercício lá uma relação, a gente consegue enxergar que isso daqui é desprezado. Então, por isso que nesse problema, inclusive nesse problema, ele pede para você só considerar isso daqui. Né? Mesmo que ele não falasse, se você considerasse isso daqui também, aí no caso aqui ele teria que dar a geometria da seção transversal, né, para você calcular esse Fs aqui, você veria que essa parcela daqui ela não contribui tanto, né, vamos dizer assim, na definição aqui da energia de deformação da viga em flexão. Então, nesse sentido, né, a gente calcula a energia de deformação da viga em flexão a partir desse problema daqui, ó, né, a partir desse desenvolvimento aqui. E aí agora a gente começa, né, com a determinação, né, da função momento fletor aqui na minha estrutura. Nessa estrutura daqui, para eu determinar as funções momento fletor, eu preciso determinar as reações de apoio aqui do meu problema. Então, as reações de apoio aqui do meu problema, eu vou colocar aqui um sistema de coordenada aqui só para calcular o equilíbrio. E aí eu vou também colocar aqui, né, as minhas reações de apoio. Aqui eu tenho o RAY, aqui o RBY
y, né, e o r ax. Esse o r ax é zero, mas só vamos formalizar aqui. Então, somatória das forças em x igual a zero. Essa estrutura ela é isostática, por equilíbrio eu consigo resolvê-la, então o r ax vale zero. Somatória das forças em y igual a zero. Então, eu tenho aqui r a y mais r by igual a P, e a última equação de equilíbrio, somatório dos momentos, por exemplo, eu vou pegar aqui em torno do ponto A, igual a zero. Somatório dos momentos em A, isso daqui igual a zero. E aí eu tenho, né, pela regra da mão direita, né, RB vezes o braço L, então RBY vezes o L, depois menos P vezes A mais L, isso daqui igual a zero. Então, eu vou ter aqui o RBY valendo P vezes A mais L sobre L. E aí eu volto nessa expressão aqui, ó. Volto nessa expressão e calculo o RAY, que vale menos PA sobre L. Agora, olha só, eu olhando essa estrutura e dentro do que vocês já aprenderam lá na disciplina de mecânica dos sólidos, eu preciso aqui de duas seções transversais para caracterizar as funções momento-fletor nessa estrutura, ou seja, a função momento-fletor aqui, ela vai ter uma cara para x variando de 0 a L e vai ter uma outra cara para x variando, né, de L até L mais A. Tá? Então, não tenho o que fazer aqui. Aí eu vou ter que realmente abrir, né, o cálculo dessas funções momento-fletor para um x variando de 0 a L, e aí eu vou pegar o x aqui do meu sistema de coordenada global para escrever essa função. Como é que eu faço isso? Eu venho, né, passo uma seção transversal aqui S1 e pego os elementos à esquerda ou à direita da seção transversal. Aqui a gente consegue enxergar que é muito mais fácil a gente calcular a função momento-fletor que vai aparecer aqui na minha seção quando eu separar essas duas estruturas pela esquerda da seção. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, eu vou pegar a minha estrutura à esquerda da seção S1 com esse x aqui e a reação de apoio aqui que eu estou definindo, menos PA sobre L, e a função momento-fletor aqui, m, né, x, que eu quero calcular. E aí, basta eu aplicar o somatório dos momentos na seção 1 igual a 0. Então, fazendo isso, somatório dos momentos na seção 1 igual a 0, eu vou ter menos PA sobre L vezes o x, mais, isso tudo usando a regra da mão direita, tá, gente? Mais m, isso daqui igual a 0. Ó, eu não mudei, porque por equilíbrio me deu uma reação negativa, eu não mudei, eu deixei ela, né, para cima, né, e o menos. Eu poderia ter mudado, só que eu teria que colocar a setinha para baixo. Então, eu deixei para cima, então pela regra da mão direita, isso daqui me dá menos PA sobre L vezes o braço. Né? E o mx aqui, pela regra da mão direita, me dando positivo. É isso daqui que eu escrevi. Tá? Então, a função momento-fletor aqui, ó, desse primeiro trecho, esse mx aqui, ele vale menos PAx sobre L. E no segundo trecho, ó, no segundo trecho aqui, ó, eu vou passar essa seção S2, e é muito mais fácil o cálculo a partir do corte o resíduo direito da seção. E aí, para isso, eu vou colocar um sistema de coordenada aqui x estrela para facilitar minhas contas. Tá? Então, nessa segunda seção, eu vou trabalhar com x estrela variando de 0 a A, né? E
vai estar aqui tudo bonitinho, ó. A seção S2, a carga P aplicada, o meu sistema de coordenadas x estrela local, tá? O ponto C e aqui a função momento fletor que aparece agora para equilibrar aí a minha estrutura. Então, aplicando o somatório dos momentos na seção S2 igual a zero, e aí eu tenho menos o m x estrela mais p x estrela, isso daqui igual a zero. E aí eu tenho que o m x estrela, ele vale px estrela. Com as funções momento fletor determinada para os domínios, eu consigo agora calcular, né, a minha energia de deformação para a viga inflexão, desconsiderando a parte de cortante, ficando só com a contribuição do momento fletor, por essa integral aqui, ó. Integral de 0 a L, ou seja, a integral de 0 a L daqui até aqui, né? Integral de 0 a L, dessa função momento fletor correspondente a essa parte, que é menos P AX sobre L, isso daqui ao quadrado, sobre 2EI, que é a rigidez da minha estrutura dx, mais agora, né, a integral de 0 a A, né, no meu sistema de coordenadas x estrela, px estrela ao quadrado, que é a função momento nesse trecho, ó, que eu acabei de calcular, px estrela ao quadrado, sobre o 2EI, no domínio de x estrela, aqui, né, que eu defini para esse segundo trecho. Resolvendo essas integrais, eu consigo determinar que a energia de deformação da minha viga para essa viga com esse carregamento vale P ao quadrado sobre 6EI L mais A. Tá? Então, veja que, né, a expressão geral, né, a expressão que eu dei aqui geral, ela foi essa integral geral aqui, né, que caracteriza a definição, né, para essa estrutura específica, eu tive que abrir, né, em duas integrais. Né? Por quê? Porque eu tinha a função momento fletor variando em dois trechos. Então, eu tive uma integral de 0 a L, né, e uma outra integral que eu peguei aqui, um sistema de coordenada local, que eu apliquei de 0 a A. Tudo bem, gente? Em relação a esse exercício? Hein? O que foi, Laís? Laís está offline? O trabalho bombou? Tudo bem, gente? Eu vou fazer só mais um exercício para a gente finalizar, tá? O momento síncrono de hoje. Vamos lá. Deixa eu... Professor, Oi. a segunda coordenada x ali, vindo do carregamento P, Sim. isso aí foi discricionário. O senhor quis colocar aí para facilitar a resolução do exercício? Sim. Sim. Se você pode vir com x fixo, mas você vai ter uma trabalheira danada. Porque aqui, por exemplo, se você vier com x fixo, você vai mudar o limite de integração. Entra L. Certo. Aí você tem que dimensionar bonitinho essa seção. Por exemplo, o x vai chegar até aqui. Aí, se isso tudo vale L mais A, quanto é que vale esse pedacinho que fica? Nossa, começa a dar um trabalho danado. Então, esse sistema de coordenada local, eu sempre recomendo que você faça para você processar a integral de uma forma mais tranquila, localmente. Isso não destrói a sua lógica. Inclusive, para a determinação dos esforços, lá em mecânica dos sólidos, né,
Eu venho sempre com um X fixo e depois de alguns exercícios já falo para o meu aluno, olha, já muda aí a sua lógica de cálculo, né, dentro disso daqui de sistema de coordenadas locais para facilitar as contas para você. Mas é isso que você falou, isso daqui só foi uma estratégia para facilitar a apresentação, por exemplo, dessa integral aqui, ó. Para facilitar a apresentação dessa integral aqui. Porque senão eu teria que, se eu viesse aqui, ó, com x, né, até aqui, né, lá, fincado lá no apoio A, eu teria que dimensionar isso aqui tudo. Valendo quem? L mais A, né? Aí só que do ponto A até a seção vale x. E esse pedacinho daqui vai valer quanto? Vai valer L mais A menos x. Aí você começa a complicar as coisas, entendeu? Aí o seu P vai multiplicar esse L mais A menos X, a função já complica, o limite de integração já dá o mesmo resultado. Só que você se complica mais um pouquinho. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito. Então vamos lá. Exemplo é 16. Em um ponto de uma estrutura, sujeita a um estado plano de tensões, as tensões possuem as magnitudes e orientações ilustradas no elemento da figura abaixo. Determine a densidade de energia de deformação. Veja, o que ele está pedindo para você determinar é a densidade de energia de deformação, ou energia de deformação específica. Lembra que eu falei? A gente tem uma definição que é energia de deformação, e a gente tem uma outra definição que é a densidade de energia de deformação ou energia de deformação específica. Deixa eu colocar aqui. Ele pede para você determinar a densidade de energia de deformação, né, e suas componentes. Deixa eu colocar aqui o estado tensional. O estado tensional é esse daqui, ó. XY, vou colocar aqui no plano XY. No ponto aqui eu tenho 7 MPa.
de tração em X, 2 MPa de tração em Y, e eu tenho 5 MPa de cisalhamento. Então, eu tenho 5 MPa de cisalhamento. Então, eu vou ter um sigma X valendo 7 MPa, o sigma Y 2 MPa e o tal XY 5 MPa, inclusive o sinal dele aqui é positivo mesmo, dentro da conversão de sinal. Então, é o seguinte, como eu falei, né, eu tenho duas definições. Eu tenho a energia de deformação, que era o que a gente vinha calculando, né? Energia de deformação, isso daqui é energia de deformação. E a energia de deformação, se você pegar na teoria, ela na verdade é calculada, né, pela integral, né, no volume da energia de deformação específica. O que ele está te pedindo para calcular é esse o zero aqui. Isso daqui de dentro é energia de deformação específica ou densidade de energia. É tanto que a unidade aqui vai ser joule por volume, né? Joule por metro cúbico, por exemplo, né? E quando eu integro no volume, fica só joule. Energia de deformação específica. Perfeito? Então, na teoria, isso é muito fácil de se provar, né? A energia de deformação, outra coisa, né? São dados também do problema, tá? O problema eu tenho que o modo de elasticidade do material, né? Onde a gente tem esse estado tensional vale 200 gigapascal e o coeficiente de Poisson desse mesmo material vale 1/3, tá? Isso seria dado do meu problema. Olha só, a teoria a gente consegue facilmente provar, não é, que a densidade de energia de deformação ela para o estado plano em função dos campos de tensão, ela é dada por essa expressão aqui, ó, 1/2e. Aí eu convido vocês a estudarem um pouquinho e ver esses desenvolvimentos, tá? Mais sigma y ao quadrado, né, menos 2 vezes o Poisson sigma x, sigma y, mais 2 vezes 1 mais Poisson tal xy ao quadrado. Isso daqui para o caso plano. Se fosse para o caso tridimensional, ele ia mostrar lá a expressão, né, colocando aí a tensão normal em Z e as outras cisalhantes aí na jogada. Perfeito? Então, assim, aqui, né, a questão é muito simples, porque eu estou dando a fórmula, estou dando os parâmetros necessários para substituir na fórmula para você encontrar o valor. Mas a questão não é essa, né? A questão já a gente vai discutir. Estou pedindo para você enxergar essas definições lá na teoria, né, para quem não teve tempo de interagir com o material. O livro muda, tá? A gente não vai mais usar o livro do Dowling, né, para esse tópico. Tem as referências lá também na página oficial da disciplina no Moodle, bem lembrado, isso daqui muda, tá? Então, se eu substituir os valores dados aí, ó, acho que essa cor não ficou boa, não vai ficar boa, deixa eu pegar essa cor aqui. A energia aqui, a densidade da energia, ela vai ter esse valor aqui, ó. O modo de elasticidade, 200 vezes 10 a 9. Aí vezes, o sigma x, né, que é 7 vezes 10 a 6, eu compatibilizando todas as unidades ao quadrado, mais o sigma y, que vale 2, 2 vezes 10 a 6 ao quadrado, menos 2 vezes o Poisson, que é 1/3, né, 7 vezes 10 a 6, depois vezes 2 vezes 10 a 6, mais
2 vezes 1 mais o Poisson, que é 1/3. Isso daqui vezes o tal XY, que é 5 vezes 10 a 6. Isso daqui ao quadrado, fechei. Então, tranquilo. Então, a densidade de energia de deformação aqui, ela vai me dar 275,83 joules por metro cúbico. E aí ele pede também as componentes. O que é que acontece? Lá no início do curso, né, o professor, né, comentou em um dos vídeos que é clássico você fazer uma decomposição do tensor de tensão numa parte hidrostática e numa parte desviadora. Alguém consegue, nesse momento do curso, fazer uma ligação dessa separação do tensor de tensões numa parte hidrostática e numa parte desviadora com o que a gente viu dos critérios de falha, principalmente quando a gente viu o critério de Mises? O critério de Mises tinha uma outra denominação. Que denominação era? Era essa. Também conhecido como critério do quê? Envolvia uma parcela energética. Era uma parcela energética associada à parcela hidrostática, né, função das componentes normais, ou da parte desviadora, função ali das componentes de cisalhamento. Uma parcela responsável por mudar volume e outra por mudar forma. Quem muda volume é tensão normal. Quem muda forma é tensão cisalhamento. Nada? Lá Mises, né, a gente tinha, né, como outra denominação, né, algo relacionado à parte desviadora do meu tensor de tensão. Então, as componentes aqui da densidade de energia de deformação, elas podem ser calculadas também, uma em relação à parte, né, de volume, que eu vou chamar aqui de V, associada às componentes de tensão normal, e essa parte de volume ela pode ser calculada em função das componentes de tensão principal por essa expressão aqui, σ1 mais σ2 mais σ3, isso daqui ao quadrado, e a parte desviadora, a parte associada lá, né, a mudança de forma, né, essa energia de deformação específica, ela pode ser calculada a partir dessa expressão aqui. Então, isso é facilmente também provado, né? A bibliografia que a gente recomenda tem todos esses desenvolvimentos aqui. Ela pode ser calculada a partir das tensões principais e dessa expressão aqui. Bom, o meu estado tensional ele foi dado, e com o estado tensional dado, eu posso calcular σ1 e σ2 aqui, não é? σ1 e σ2 do plano, pelo círculo de Mock, facilmente, né, a gente recupera essas expressões aqui, né? Então, dessas expressões eu consigo chegar em σ1 10,09 MPa e o σ2 menos 1,09 MPa. Bom, isso aqui no caso plano, como essas duas expressões aqui eu envolvi o caráter tridimensional, eu tenho que reorganizar isso daqui para um caráter tridimensional. Então, o σ1 ele é o próprio σ1 local. O σ2, né, tridimensional, ele vale 0. E o σ3, ele vale menos 1,09. Seria o σ2 local. Então, nesse sentido, eu vou ter, né, que a densidade de energia
de deformação na parte de volume, ela vai ser dada por, né, 1 menos 2 vezes 1/3, dividido, está aqui a expressão, né? 6 vezes o modo de elasticidade, 6 vezes 200 vezes 10 a 9. Isso daqui, né, é sigma1, 10,09 vezes 10 a 6, mais 0, menos 1,09 vezes 10 a 6. Isso tudo daqui elevado ao quadrado. Isso daqui vai me dar 22,5 joules por metro cúbico. Para eu calcular a parte desviadora, né, veja, nos materiais dúcteis, é a parte desviadora responsável pelo escoamento do material. Então, eu estou tentando ligar esse novo conteúdo que a gente está vendo com o conteúdo que a gente viu na primeira parte do nosso curso. É a partir dessa parcela de energia que ele quantifica lá aquele critério de Mises. Lembra disso daqui, ó? Ó, alguma coisa muito parecida com algo que vocês estão vendo aqui? Então faz todo sentido, não é isso daqui que a gente está apresentando para ligar, para fazer conexão com o anterior. Bom, para eu calcular essa parcela daqui, eu preciso calcular o G, que é o modo de elasticidade transversal. E o modo de elasticidade transversal ele pode ser obtido do modo de elasticidade longitudinal e do Poisson a partir dessa expressão aqui, ó. Então, dessa expressão e dos valores que a gente já tem para e para o Poisson, eu consigo calcular o módulo de elasticidade transversal. E com isso, eu calculo essa densidade de energia, essa densidade agora de energia, correspondente à parte desviadora, né? Então, isso daqui vai ser 1 sobre 12 vezes 75 vezes 10 a 9. Aí eu vou ter, né, uma contaiada danada. Então, 10,09 vezes 10 a 6 menos 0, isso daqui ao quadrado, porque é sigma 1 menos sigma 2, com a ordenação do caso tridimensional aqui, mais sigma 2, que é 0, menos sigma 3, que é menos 1,09, então fica mais 1,09 vezes 10 a 6 ao quadrado, mais menos 1,09 vezes 10 a 6, menos 10,09 vezes 10 a 6, isso daqui ao quadrado, fechei. Deu. Então, tá desorganizadozinho aqui, mas dá para entender. E aí, finalmente, a gente tem essa parcela de energia, né, de densidade de energia, na situação desviadora, dada por 253,32 joules por metro cúbico. Se você somar a parcela de densidade de energia responsável pela mudança de volume, mais a parcela de densidade de energia responsável, né, pela mudança de forma, a desviadora, elas vão ser 22,5 mais 253,32. Isso dá 275,83 joules por metro cúbico, que foi o valor que a gente obteve da situação, né, calculada global, né, ou seja, né, a densidade de energia do meu problema plano, né, sem a consideração das componentes. Quando eu peguei e fiz a decomposição desse tensor numa parcela hidrostática e numa parcela desviadora e calculei essas parcelas de energia, né, eu vi aqui que as somas
as somas das duas me davam a total, validando justamente, né, essa composição do tensor e das energias por um viés de variação de volume e por um viés de variação de forma. Esse exercício ele foi feito para você conseguir ligar essas questões energéticas com o critério, né, de Mises que a gente desenvolveu na primeira parte do curso. Nossa, quase que eu usei a aula inteira hoje, hein? O momento síncrono, né, inteiro de hoje. Né? Eu sei que foi bem puxado com vários exercícios, mas é para ajudar vocês, tá, gente? Tudo bem? Deixa eu parar aqui de compartilhar e parar de gravar. Então, próximo momento síncrono, a gente já vai fazer a aplicação, né, dessas definições para o cálculo de deslocamento em estrutura isostática utilizando a conservação de energia. Tá? E aí, para a conservação de energia, ou seja, o trabalho externo igual ao trabalho interno, ou a energia de deformação, a gente vai precisar do conceito da energia de deformação que a gente acabou de ver, né? E de aplicar nesse momento síncrono de hoje. E aí a gente vai evoluindo aí no curso, tá? Com essa segunda parte, né, que vai tratar justamente de métodos energéticos. Tá? Então, até o próximo momento síncrono.